eu recebo a Daniela Casagrande Cooper, que tem um currículo extenso, que eu nem vou ler. Eu vou pedir para ela se apresentar e quero que você preste atenção, porque a gente vai falar de pessoas, gestão de pessoas, tanto do lado de colaboradores, empresários. E hoje em dia é tão difícil a gente falar de pessoas. Eu falo por mim, que já é complicado. Mas a gente vai aprender muito e bater um papo muito gostoso com a Daniela, que está aqui com a gente. Obrigada por você ter aceito o nosso convite, Dani. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falar de alguma coisa que eu gosto tanto e um trabalho que com certeza faz a diferença na vida das pessoas. Exatamente. Dani, fala um pouquinho da sua carreira, da sua história. A minha história começou aqui em Piracicaba, profissionalmente, como engenheira agrônoma. Vim para cá, vai fazer 25 anos esse ano. Fiz meu curso de engenharia agronômica, que sabia nesse processo que eu queria desenvolver uma carreira voltada a ensino. Então, eu me preparei para fazer uma pós-graduação fora do país, que culminou um ano logo após o falecimento da minha mãe, que foi, de alguma forma, um marco na minha vida, não na minha carreira, mas na minha vida, porque me ensinou naquele momento estar sempre preparada para mudanças. Eu tive uma infância e uma adolescência bastante estável, e daquele momento foram muitas mudanças. Mudanças de casa, mudanças de vida, de rotinas diárias. E esse foi o primeiro encontro que eu tive com a necessidade de trazer esse entendimento, né, na pessoa. Sim. Foi meu contato com a inteligência emocional. Fiz a minha faculdade no 3º para o 4º ano. Eu fui fazer um curso de inglês para melhorar o meu inglês, porque eu queria fazer um mestrado, depois uma pós-graduação. Conheci o meu marido de hoje, Steve, a gente está casado há 24 anos. Isso também foi outra coisa que acabou mudando a minha vida. E estou colocando assim de uma forma bem sucinta. Sim, para as pessoas entenderem. Da onde a gente vem, né? Exatamente. E nesse momento, eu finalizando a minha faculdade, nós nos casamos, ficamos aqui no Brasil por 3 anos e abrimos uma escola de inglês, tínhamos uma escola aqui em Piracicaba. Acabamos indo para a Inglaterra com os nossos 2 filhos, o James e a Julia. E eu acho que aí é onde eu realmente consegui me encontrar como pessoa, e isso vai ser importante depois para a minha carreira, e desenvolver uma carreira. Lá eu fiz uma pós-graduação em psicopedagogia e me formei com a capacidade de dar aula, dava aulas de biologia, química e física, onde eu fiz uma carreira na área de capacitação, capacitando outros mestres, gestão e liderança, tenho 2 MBAs, tudo treinado pelas instituições de educação pelas quais eu trabalhei. Fiz uma carreira bonita, mas chegou um momento onde nós precisamos voltar. E esse foi uma outra mudança. E, de alguma forma, a possibilidade de eu retornar para o Brasil. Foi devido a uma doença. Meu marido teve um tumor no nervo auditivo que acarretou com vários problemas de saúde, e a gente acabou voltando para cá para melhorar essa qualidade de vida. E eu, então, resolvi utilizar todo esse meu aprendizado. Todo esse conhecimento, né? Um know-how grande, vocês perceberam, né? Sim, não só pela experiência de ter trabalhado em outros setores, mas pela minha pessoal. Eu acho que isso ajuda muito a gente, né? Principalmente quando eu vou falar sobre bem-estar e gestão de pessoas. Exatamente. E voltando no gestão de pessoas, né? Você tem desenvolvido vários trabalhos em Piracicaba com pessoas, com empresas, e existe algum segredo para a gente conseguir fazer a gestão de uma pessoa numa contratação, por exemplo? Não é necessariamente um segredo, mas com certeza vem muito da nossa objetividade. E ser objetivo é trabalhar com fatos. Então, é saber exatamente o que você está buscando. Isso, numa contratação, por exemplo, é ter bastante claro o que você procura nessa pessoa, quais são as habilidades que essa pessoa vai trazer e que vai
poder ser daí desenvolvida e aprimorada pelo seu contínuo processo de capacitação dentro da sua empresa. E isso é uma coisa que às vezes fica bastante perdida. As pessoas tentam encontrar aquela pessoa que vem com a resposta para tudo. Mas esse é o meu negócio, eu estou acolhendo você no meu negócio, então eu vou ter que capacitá-lo dentro do que eu imagino hoje como necessário para aquele negócio. Eu conheço a minha missão, a minha visão, né, de trabalho melhor do que quem eu estou contratando. Então, se tem algum segredo na hora da contratação, seria realmente ter mapeado quais são as habilidades que você gostaria que essa pessoa trouxesse ou que tivesse a capacidade de desenvolver durante esse processo. As minhas perguntas, até a gente abriu uma caixinha de perguntas na nossa rede social. Você sabe que o Shop Mix é um programa de varejo, então a gente tem a grande maioria dos nossos parceiros vem do varejo. Então, assim, primeiro eu queria o seu ponto de vista em relação aos colaboradores. Hoje em dia, muita gente desempregada, reclamando, mas ao mesmo tempo, muitas empresas procurando pessoas para contratar. Na sua visão, o porquê que a gente tem esse desequilíbrio? Vão ser vários fatores socioemocionais, econômicos, tem muita questão que pode ser ligada à região, à cidade, ao local, ao tipo de serviço, ao tipo de mão de obra que está disponível, às habilidades que estão vindo com as pessoas. Então, isso vai depender muito. Vamos falar do comércio local. Eu sei que assim tem que ter uma experiência na área, mas a gente como consumidora percebe tanto algumas atitudes de colaboradores e algumas atitudes do empresário, do lojistas, né? Qual é o seu ponto de vista com esse know-how que você tem? Tá, agora ficou mais claro para mim. Acho que o entendimento entre o que o varejista, o comerciante está buscando num funcionário e o que, de alguma forma, este funcionário ou colaborador. Essa é uma questão interessante, porque às vezes isso não é claro. Mais uma vez, eu imagino que eu vou contratar alguém que venha e que vá fazer aquilo que eu preciso que a pessoa faça, mas eu não estou necessariamente treinando dentro da missão e da visão da minha empresa, ou as habilidades que eu vou precisar. Então, existe um pouquinho, eu chamo do PP, né? O P seria um diagrama, né? Onde a gente vê o P do profissional e o P do pessoal. O que eu trago como habilidades pessoais da minha cultura familiar, do meu local, experiências de trabalho anteriores, nem sempre elas estão preparadas para esse local onde eu estou chegando como profissional. Então, vamos dizer que você tenha uma empresa e queira me contratar para fazer um serviço. Eu tenho várias experiências, então eu venho com o meu pessoal, com as minhas experiências pessoais, até experiência nessa atuação, nesse cargo. Mas quando eu começo o trabalho, nós não estamos bem claros, né, do que você está desejando, ou às vezes você é muito clara no que você deseja, mas não teve a habilidade de me treinar, me capacitar, ou tempo, ou aquilo. Até conhecimento, né? Às vezes até o conhecimento. Porque a gente vê que tem vários lojistas, vou falar de lojista, tá? Mas isso engloba geral, que tem um dom maior para gestão, para administrar, do administrativo. Sim. E tem uns com gestão de pessoas e outras com comunicação. Cada um tem, acho que, uma habilidade maior, né? Com certeza. Dentro da pessoa no geral. O que eu tenho ouvido muito, assim, que eu acho que vai um pouco contra tudo isso, é que o lojista, quando você fala assim, nossa, mas é bacana você, se você não sabe ensinar, contratar pessoas que ensinem, pessoas que dê uma diretriz, que fale de atendimento, que treine um pouco de vendas. E aí você fala, mas por que você... Aí o lojista fala assim, eu vou treinar. Você deve ter ouvido isso também. Sim. A hora que ele ficar pronto, ele me deixa. Quer dizer, eu invisto no profissional e aí depois ele vai embora, né? E a gente sabe que isso acontece. Sim. Mas eu acho que isso, a gente não tem muito por onde sair, né? Não. Existem alguns fatores que a gente pode colocar, estratégia que a gente pode ter determinado já no começo desse processo.
que é realmente uma conversa com esse profissional que a gente está contratando, com aspiração de carreira. O que você gostaria de fazer daqui 2 anos? Qual é o seu desejo daqui 3 anos, 4 anos? E durante esse processo ter uma avaliação de desempenho onde o líder, e se é uma empresa pequena, às vezes o líder é, na verdade, o proprietário, tenha uma conversa, se possível, semanal, mensal, focada nesse desempenho. E isso auxilia nesse processo. Então, a pessoa não está entendendo que eu sou uma commodity, eu sou um recurso, né? Eu sou, na verdade, uma pessoa que tem desejos profissionais e ambições profissionais, aspirações, e se a gente conseguir fazer com que essas consigam ser supridas nesse local de trabalho, eu vou continuar aqui com você por muitos anos. Mas, às vezes, entram em outros aspectos, né? A família vai se relocar, às vezes é um filho ou filha que cresceu, marido, esposa que vai precisar sair do trabalho. Então, não dá para a gente pensar, por esse motivo eu treino e ele vai embora. Mas, com certeza, se a gente souber qual é a aspiração que essa pessoa tem daqui 2 anos, 5 anos, a gente tem até como saber, naquele momento de contratação, acho que você não vai ser a melhor pessoa. E tem, quando você faz a contratação, uma pessoa leiga como eu, por exemplo, você falou que a gente tem que definir bem exatamente as qualidades, né, as habilidades que a gente quer. Aí você coloca, né, no mercado que está precisando, estou falando de comércio, tá? Porque é mais a minha área. Sim. Que eu também ouço muito, porque a gente lida o dia todo com o comerciante, e a gente escuta muito reclamação sobre a contratação. Chega os currículos lá e muitas das vezes o colaborador preenche um currículo com informações a mais do que realmente ele tem. Sim. Né? E todo vendedor se vende muito bem, sim, né? Numa conversa, consegue manipular, sim, na hora da contratação. E depois, no dia a dia, a gente percebe que não é nada disso. Existe algumas técnicas mesmo que a gente, na hora de fazer a contratação, a gente deve ter, né? Eu não entendo, mas algumas coisas que são práticas para esse comerciante que nunca mexeu com isso, de repente, ele ter lá uma colinha onde ele possa, pelo menos, ter uma noção da contratação, na hora de fazer a contratação. Sim, eu acho que é importante essa colinha ser preparada com alguém que entenda o que vai ser preciso, né? Quais são as habilidades que serão necessárias. Vamos entender, quando a gente fala de competência, a gente não está falando só de habilidades, estamos falando de conhecimento, e normalmente o empregador conhece a parte técnica muito bem, então ele sabe, eu quero alguém que venda este produto, eu conheço esse produto muito bem e eu vou te ensinar sobre esse produto. Então, o conhecimento técnico vem. As habilidades, a gente fala de habilidades inter e intrapessoal, então é como a pessoa lida com aspectos pessoais, ou seja, eu estou com um filho doente, eu tenho um trabalho, eu tenho um problema, e como é que ela traz isso depois com o relacionamento com outras pessoas, então trabalha bem em grupo, incentiva os outros, comunica bem com o meu cliente, e aí vem também da atitude. Como que a gente faz isso, então, no momento de entrevista? No momento de entrevista, a gente realmente tem, muito restrito. Mas nesse momento de entrevista, eu tenho como fazer perguntas que elucidam aspectos do dia a dia, prático, né? Me dá um exemplo na sua vida, por exemplo, quando você passou por uma situação de estresse. Como é que você reagiu? Então, existem perguntas que vão ajudar. Eu trabalho normalmente de 15 a 20 perguntas, que a gente pode chegar a um consenso e ter 5, 10 às vezes, dependendo. Mas tem um tempo de experiência. Eu acho que esse é o momento importante também, a gente saber. Claro, nós estamos falando aqui como varejista, como empregador, mas também para o empregado saber, poxa, esse é o local onde eu quero trabalhar. Sim. Realmente eu imaginei que ia ser uma coisa, é a outra. Então, por isso que é importante, né, ser bem claro na hora da contratação. Exatamente, as expectativas. E, embora a gente esteja focando hoje naquele momento da contratação, é importante a gente saber que tem um processo que vem antes,
que é esse comerciante, esse empresário, mini empresário grande com uma empresa muito pequena, onde é ele outro ou uma empresa grande, tem que ser clara qual é a missão, a visão e os valores. Porque uma vez que eu tenha uma missão clara, eu sei, estou preparado para ter aquele foco de longo termo. A visão é onde vai me levar, né? Onde a minha empresa vai. Eu tenho a visão de ser a maior, a melhor, ou até mesmo oferecer o melhor produto de melhor qualidade. Então, essa visão ajuda. E os valores é o que mantém. Vamos trabalhar com alta comunicação, vamos trabalhar com clareza, otimismo. Então, é aquilo que o empresário vê como importante para aquele negócio. Uhum. É vendo só, gente, são algumas dicas que fazem total diferença, né? Eu até levantei essa questão dizendo de que o empresário ele tem um pouco de receio de ajudar, né, na capacitação do empregado, porque é o que eu mais escuto, né? Aí, às vezes eu escuto a reclamação dizendo, nossa, mas fulano não faz direito e não sei o quê. Eu falei, mas você já falou? Eu não cansei de falar, mas você já ensinou como faz? Pra quê? Depois que fica bom, vai embora? Então fica com aquele meia boca o tempo todo, né? E é ruim pro negócio, é ruim pro faturamento, é ruim pro dia a dia, porque às vezes, né, as pessoas convivem mais com as pessoas do trabalho do que com a própria família. Então tem que ter um ambiente gostoso e agradável e falar, vou ficar com essa pessoa porque é mais fácil do que eu começar tudo de novo e é tudo igual. E não é tudo igual, né? Não é tudo igual. Às vezes é tudo igual no posicionamento da onde nós estamos vindo, ou seja, eu enfrentei esses problemas tantas vezes e vamos entender que, como muitas coisas que acontecem na nossa vida, se eu repito o processo, se eu faço do mesmo jeito, eu obtenho os mesmos resultados. Uhum. Então, se eu entrar numa contratação imaginando que eu vou sempre achar as mesmas pessoas com o mesmo perfil, não vou precisar treinar. E existe uma diferença entre treinamento e capacitação. Mas se as pessoas estão imaginando, eu vou fazer todo esse investimento e depois eu perco. Então, vamos fazer diferente. E aí eu estou propondo para as pessoas, vamos fazer diferente. E vamos até o final desse nosso podcast deixar realmente algumas dicas que são já levando a essa ideia de mudança. Uhum. Né? Essa experiência que eu coloquei logo no comecinho da minha vida me focou muito e eu hoje realmente me especializei e foco cada vez mais entendendo que mudanças são processos naturais na nossa vida. Sim. Sim. E o cérebro, e até deixei isso de lado, mas estou terminando uma outra pós-graduação em neurociência comportamental, porque eu quis entender como é que esse cérebro funciona. E nós somos realmente repetidores de processos. Então, o cérebro ele vai numa necessidade de diminuir o nosso esforço e reservar energia, que é imprescindível para o corpo e para o cérebro funcionar. Nós repetimos. Isso é o que a gente chama de rotina. E quando uma rotina não é saudável, ela é um vício. Sim. E a gente faz isso. Uhum. Porque não sabe. Não, exatamente, é inconsciente. Não é porque nós não sabemos que isso que não é saudável, é realmente porque é muito difícil. O que é difícil é porque requer um esforço. Exatamente. Então, é por isso que existe tantas pessoas que reclamar já se tornou um processo. Um vício. Exatamente, cara. Então tem que começar vamos falar do empresário, do lojista, mas tem que começar por ele, né? Sim, enxergar diferente. Então, o que eu estaria propondo? Posso propor já? Óbvio! Nós estamos esperando as dicas, né? O óbvio nem sempre é claro para todos, você vê? Então, olhando para o que a gente possa fazer agora como dica, né? O que eu, empresário, posso fazer hoje diferente? O que a mudança possa trazer para mim de benefício. Vamos, então, nos posicionar num local distante e olhar esse negócio de fora. Então, o que é o meu negócio? Vamos começar pela missão. Qual é a minha missão? O que eu tenho? Como é que o meu negócio vai impactar na minha comunidade? O que eu trago que é diferente? Dê uma olhada nas missões Nike, Adidas, grandes empresas e outras pequenas empresas, às vezes alguma empresa que ali o teu competidor, alguém que está ali do seu lado, a sua competição. Depois é a visão. O que é a visão
de um negócio, aonde ele vai, onde você quer que chegue. A visão a gente costuma rever com certa frequência, cada 2 anos, a gente revê a missão. Atingiu essa missão, desenvolvemos uma outra. E depois os pilares do meu negócio, que são os valores. Esse é muito importante na hora de uma contratação e de um bem-estar. Você colocou muito bem, eu convivo com esse funcionário às vezes 8 horas no dia, e com a minha família eu tenho 4 ou 5 horas somente. Então, como a gente tem essa cultura em casa, nós também devemos desenvolver essa cultura empresarial do negócio. Quais são, então, os pilares? 4, 5, 4 é um número muito bom de se pensar. Cooperação, respeito, empatia, e a entender realmente o que isso significa para o teu trabalho. Então, vamos lá no dicionário, o que é o significado de cooperação e como isso vai, então, afetar, ou como eu gostaria de ver isso no meu local de trabalho. Esse é um trabalho inicial. O estresse está presente na vida de todo mundo, Sim. né? E isso acho que também interfere entre o colaborador e o empresário, o colaborador com o cliente. Sim. E como que a gente lida com isso? Porque às vezes tem pessoas, eu sei que depende de pessoas, tem pessoas que são super mais estressadas, tem pessoas que acabam descontando no funcionário, ou o funcionário acaba descontando no cliente. Em todo esse seu know-how, em todos os seus estudos, sei que é difícil, né? Tipo, vai procurar uma psicóloga ou vai para um psiquiatra, mas enfim, existe também alguma técnica, um olhar de fora que possa diminuir esse estresse, não diminuir, mas não impactar na pessoa próxima? Não impactar é um olhar muito interessante. Vamos entender que realmente procurar uma ajuda para se conhecer, um psicólogo, um psicoterapeuta, um psiquiatra realmente é recomendável, independente de você achar que você tem um problema que está fora do controle ou não. É um processo natural que muitas pessoas vão procurar. Então, vamos lá. Como a gente impacta menos, né? Então, o meu bem-estar vai impactar o bem-estar do outro. Então, eu realmente preciso estar bem. É a questão de posicionamento de novo. Vamos se colocar naquele local. Que local que é esse? Se eu estou no trabalho, é a minha função, meu cargo e as minhas responsabilidades. E eu costumo colocar uma frase que eu uso muito para a minha vida. Que o meu problema não seja o seu problema. E para eu chegar até aqui hoje, eu posso ter tido vários problemas que me trouxeram com um estado emocional abalado. Então, eu me atrasei. Fiquei parada no trânsito, estou atrasada, isso vai impactar você, o que você tem que fazer aqui, me recebendo no programa. Então, eu tenho que estar fazendo, de momento em momento, um check no meu bem-estar. E falar, peraí um pouquinho, realmente eu me atrasei, mas agora eu já estou atrasada, então eu vou chegar lá mais calma, o calma possível, e dizer, olha, me dá uns 2 minutinhos, eu sei que eu estou atrasada, eu tive um problema, mas eu estou aqui agora e eu vou fazer o melhor que eu posso daqui para frente. Essa é conhecida como uma gestão emocional. Então, um dos aspectos da gestão emocional é o autocontrole. E o início da gestão emocional é eu saber nomear a emoção que eu estou sentindo. Então, eu estou frustrada, eu estou angustiada, eu estou com raiva. Na minha balancinha do meu equilíbrio emocional, eu estou pondo todas essas emoções que estão dificultando eu processar o que eu preciso fazer depois. Então, vamos nomear, vamos ter aquela momento de cheque, aonde eu estou agora, é isso. Bom, eu estou sentindo tudo isso. Qual vai ser a resposta que eu vou dar? Eu preciso 5 minutos, preciso 10 minutos, eu preciso do resto do dia de folga. O que eu não preciso é perder o controle. E nesse momento onde eu perco o controle, aonde eu vou agir, que é a resposta que eu vou dar, mas ainda na reação da minha emoção. Então, quando a gente faz um trabalho dentro de uma empresa especificamente, nós vamos trabalhar com estratégias que ajudam essa relação intrapessoal. Eu consegui ver que o meu colaborador não está bem e poder dizer, olha, preciso que você ache um cantinho, descansa um pouco, respira até 10,
depois eu preciso que você retome as suas atividades. Ou até de entender, não, eu estou vendo que você está realmente muito desequilibrado e eu preciso que você tire o dia de folga. Aí, dependendo da empresa, tem empresas que têm um RH lá dentro, pessoas que são treinadas para fazer esse tipo de apoio, tem outras que não vão poder oferecer mais do que isso, né? E deixar daí a critério da pessoa desenvolver, mas com certeza ignorar ou utilizar as minhas frustrações, que daí é a minha emoção, vai dificultar ainda mais esse processo. Sim, eu acho que é frequência, sabe? Esses dias aconteceu uma coisa dentro de uma loja que eu achei, assim, interessante do lado de fora, até porque péssimo pro lado de dentro. Eu estava conversando com a proprietária da loja e tinha 3 funcionárias sentadas ouvindo a conversa. Até aí, ok, porque a gente estava numa sala só. E essa proprietária estava reclamando do mercado. Tá, do mercado. Do mercado. Porque a economia está ruim, porque a política está ruim, porque não consegue vender, porque não está faturando. Aquele peso na frente de 3 funcionários. Na qual, na minha visão, né, me corrija se eu estiver errado, ela não pode cobrar, porque se ela fosse cobrar, depois de ter escutado isso, se eu tivesse uma cobrança, eu ia falar para ela assim, mas você sabe, você disse que a política está ruim, a economia está ruim, ninguém está vendendo, ninguém está comprando, está tudo parado, o mercado. Você já sabe por que não estou vendendo. Então, esse tipo de contaminação também, né, eu acho, de energia, essa energia ruim, por mais que você tenha essa impressão ou sinta realmente isso, acho que a gente tem que tomar cuidado com essa coisa de energia também dentro, né? Sim. De uma loja, porque isso pode acabar com o funcionário. É onde o meu problema não é o seu problema. Exatamente. É claro que eu tendo um problema vai influenciar o nosso bem-estar, o meu bem-estar primeiro de tudo e o nosso. Então, esse equilíbrio com o funcionário, com essa relação, realmente fica difícil. Em algum momento a gente vai saber que vai abrir mão. Mas o que eu gosto do que você falou, e olhando aqui comportamentalmente, até quando você colocou, você falou, então, eu achei interessante, mas eu não era parte disso, eu estava distante. E às vezes o proprietário precisa fazer isso, se tornar distante nessa conversa. E na hora que ele estava falando, sabe quando você vira e fala assim, nossa, os funcionários todos ouvindo, e eles estavam assim, ó. Então, acho que aquilo acaba virando um mantra também, né? Sim. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala dentro da loja, como proprietário, porque uma coisinha negativa, você contamina os funcionários e daí você não tem nem como cobrar, né? É entender o que é esse negativo e como que os outros estão, talvez, visualizando isso. E como que a gente entende isso? Sim. É fazendo essas conversas. É muito interessante. Parece que é óbvio, e eu falei, né? Nem sempre o óbvio é óbvio para todos. Pode ser para mim, pela experiência de mercado, para mim como proprietária, mas o que é óbvio para mim não é óbvio para os outros. Então, vamos colocar, né? É óbvio que essas roupas tinham que ficar aqui. Ué, não é óbvio se você não me falou. Se agora que você falou, óbvio para mim. Então, para ficar ainda mais óbvio, eu vou colocar uma notinha aqui, para que a gente se atente ao fato de que essas roupas vão ficar aqui. Sim. Mais óbvio ainda fica se eu puder perguntar para você se existe alguma dificuldade em entender por que essas roupas estão aqui, ou como é que a gente pode utilizar o melhor desse espaço que a gente tem usando essas roupas aqui. Então, essas conversas, parece que as pessoas falam, mas eu estou conversando com eles o tempo todo, mas não é com um objetivo. Então, olha, vamos tirar do nosso dia de trabalho, a gente trabalha realmente juntas todo o tempo, mas 1 hora por semana onde a gente vai fazer uma avaliação desse teu desempenho, onde eu vou colocar algumas coisas que... E isso é tão importante e passa despercebido. Sim. E se eu puder levar num lugar onde a gente conhece, que todos nós conhecemos, vou levar para aquele lugar nosso, do pessoal da casa, que nós nos relacionamos com as pessoas que convivemos em casa, às vezes de uma forma prática, mas não objetiva. Quantos de nós tiram tempo para realmente passar com um filho, com outro filho, com os 2, 3, 4 filhos que temos? Para passar um tempo de brincar, de qualidade, e o colaborador está lá para colaborar numa função. Então, em algum momento na semana minha de trabalho, eu deveria tirar para ter aquela conversa
com o colaborador e saber, olha, a minha expectativa é que você colabore com isso. E esse funcionário, colaborador, poder dizer, pois é, eu acho que eu posso fazer isso, mas quem sabe eu posso também fazer isso. Então, essas conversas de alinhamento são muito importantes. Eu acho que é em todas as áreas, como você disse, Com né? certeza. Eu até esse dia estava falando com os amigos, eu falo assim, se você não verbalizar, não tem como a outra pessoa saber, né? Porque a gente fica, eu vejo que pessoas ficam remoendo uma situação, aí você questiona, mas você verbalizou que você gosta ou se você não gosta dessa atitude? Não adianta, porque as pessoas às vezes, né, é aquela coisa que você falou do óbvio, é óbvio pra mim, não é óbvio pra você. Aí eu falo, gente, mas por que eu tenho que falar? Isso é óbvio, mas peraí, óbvio pra quem, pra né? quem? E às vezes falando sobre o óbvio, a gente fica num lugar tão tranquilo, sai da sombra, né? Eu digo que quando tá aqui dentro, na nossa cabeça, ela tá na sombra, ela tá escondidinha ali. No momento que vem pra luz, as coisas têm a chance de facilitarem, se libertarem, colocar num processo já. Porque no momento que eu consigo fazer essa comunicação, é porque eu entendi para mim mesmo o que isso significa. Então, primeiro essa comunicação começa aqui entre nós com nós mesmos e depois ela vai com o outro. Então, às vezes é complicado, e essa palavra que a gente vai escutar bastante as pessoas falarem, isso é tão complicado, é porque ela ainda não fez esse sentido dentro aqui de nós. Então, é uma conversa difícil. E essa é uma sensibilização que a gente provavelmente está trazendo para o empregador. E se você está aí se sentindo, mais uma que eu vou ter que pensar, mais uma coisa que eu vou ter que fazer, não é mais uma coisa, talvez uma coisa que seja muito importante. Talvez tenha muitas outras coisas que você esteja fazendo que pode deixar de ser feita para priorizar essa que traz resultado. Exatamente. É como ela disse, né? A mudança transforma. Sim. Né? E a mudança tem que vir de dentro. E para ter uma mudança de dentro, você tem que parar, pensar, analisar nas suas atitudes, como ela disse, sair de fora e enxergar. Né? Então, toda mudança, ela gera comportamentos diferentes. Não, a gente tem que sair dessa rotina. E, às vezes, a gente repetindo sempre as mesmas coisas, vai ter sempre os mesmos resultados. Se você continuar reclamando, vai continuar tendo problemas. Então, a gente tem que mudar, porque toda mudança gera resultados diferentes. Sim. Então, eu queria ficar falando com você um tempão, mas nosso tempo é curto. Eu sei que você tem tanto conhecimento para dividir, e acredito que nesse tempo aqui que a gente já bateu um papo, que tem as pessoas que... a gente está falando de uma forma geral, mas é que eu acabei colocando, a gente não tinha nem combinado isso, minha experiência com o Shop Mix, já há 20 anos, escutando muito tanto o empresário como também o funcionário, empresas que cresceram, empresas que quebraram, empresas que deram certo, outras que não, e a gente acaba tendo também um pouco de conhecimento e analisando um pouco. E essas mudanças a gente percebe que faz parte realmente do crescimento de todo ser humano. E é igual, né? Tanto na família, num relacionamento e também do lado profissional. Então, a gente tem que parar de responsabilizar as pessoas ao invés de olhar para dentro, porque o responsável pelo seu resultado é você mesmo, né? E você poder fazer, agradar o seu funcionário, capacitar, dar um treinamento ou dar uma atenção que seja, porque às vezes ele não tem atenção dentro de casa e às vezes essa cara de mau humor não é por causa da loja, nem por causa de você que é empresário, mas por conta de tudo que passa dentro da vida dele que a gente não tem, né, noção. Por isso eu falo que verbalizar e o diálogo é a melhor solução. E essas técnicas maravilhosas aqui, né, com todo o conhecimento que a Dani traz pra gente. Quero agradecer, sabe que eu sou sua fã, adoro o seu trabalho. Muito e obrigada. Poder dividir com todas vocês realmente vai fazer maior diferença. Um grande beijo para você e até uma próxima, uma breve. Obrigada. Obrigada a todos. E a gente vai ficando por aqui e vocês seguem com a nossa programação da TV. Então assistam sempre os canais 26 e 526 da NET, onde a gente traz informação de qualidade. O nosso podcast é assim, gente. Aqui a gente traz pessoas reais que têm um know-how e têm realmente qualidade em tudo que fala. Beijo e até a próxima.